Ela é atriz e também contadora de histórias. E aqui no estúdio também, Ana Paula Simon está nos acompanhando, fotografando e fazendo aí as postagens no Face. Bom dia, Juliana. Bom dia, Dagoberto, bom dia, Ana, bom dia, pessoal que está em casa, nos ouvindo, sejam todos bem-vindos a esse mundo mágico que queremos entrar logo mais. Isso mesmo, a Juliana conta histórias, participou de um projeto agora aqui do Sesc, né, aqui na Praia da Pinheira durante o verão, e tem uma empresa que faz esse tipo de trabalho, que é a Caramelada, telefone 999742374. Juliana, como é que você começou a se interessar em contar histórias? Como é que foi a gênese desse trabalho que você realiza hoje? Bom, contar histórias que vêm de muitos anos, né? Desde sempre, quando a gente conta história, a gente nasce e já está contando uma história. Mas na minha vida, profissionalmente, veio a partir de uma pessoa, uma grande amiga que ficou doente. E a partir disso eu tive que substituir essa minha amiga numa contação de histórias de uma empresa e onde outras pessoas viram e a partir dali eu fui contratada para fazer vários outros trabalhos. Enfim, nesse momento eu era uma pessoa que conhecia a contação de histórias de uma forma, não profissionalmente, mas como teatralmente, e fui me profissionalizando, entrando nesse universo da contação de histórias, que é um universo distinto de ser atriz e ser teatro, enfim. Eu acho muito interessante a reação das crianças, né? Que normalmente você conta história para crianças, né? O teu público mais alvo, assim, é para criança A mesmo. maior parte do meu público é adultos, desculpa, é infantil. Hoje tem um público adulto bem seleto, mas o infantil é o carro-chefe, é a minha E paixão. as crianças interagem contigo, né, Juliana? Então, Dagoberto, todas as histórias elas são escolhidas para aquele público, para aquelas crianças, então a interatividade é super importante. Porque quando a gente está contando história, a gente está contando alguma coisa que é real. Então, eles precisam estar vivos, né? Você não está contando para um boneco, você está contando para um ser vivo. Então, aquele olhar faz parte da história, aquele movimento daquela criança faz parte da história. Então, a história é para eles, então eles estão dentro da história, faz parte. Certo, e você tem as malas, né, que você leva a sua bagagem, as suas roupas, né, e aí faz a transformação, conforme vai tirando aquelas roupas, cada elemento da roupa, do figurino, já caracteriza um personagem diferente. Isso, então, tem um projeto chamado Histórias que Saem da Mala, que são várias malas e várias histórias dentro. Nesse projeto, cada história vai saindo os seus acessórios, adereços, que vão complementando a história. As crianças fazem parte em algumas histórias, sendo os personagens das histórias. Então, a musicalidade também surge dentro da mala. Esse projeto é um projeto bem complexo, ele já caminha há muitos anos comigo, já fazem mais de 10 anos que eu tenho esse projeto cá circulando por vários estados, vários lugares. E é uma coisa bem interessante, porque as malas elas se transformam em palco, elas se transformam em cenário, elas se transformam em boneco, se transformam em banco, cadeira, enfim, tudo vem dali de dentro. E a verdade é que até um nariz de palhaço muda totalmente a gênese do personagem, né? Bom, agora a gente entrou numa coisa que eu gosto muito, que é o palhaço. Então, o palhaço é um ser transformador, né? E a pequena máscara que a gente chama, que é o nariz do palhaço, faz com que a gente se conecte de forma mais intensa com tudo que está acontecendo naquele momento. Tem muita criança que as pessoas dizem, tem medo de palhaço. Isso não existe. Isso não existe. Isso é um sintoma de algum momento, mas não é para sempre. Porque as crianças se identificam com a figura do palhaço, o adulto se identifica com a figura do palhaço. Nós precisamos colocar o nosso palhaço para fora, porque ele é um ser vivo, ativo, e é o que mexe com a gente tem de melhor. E do Uhum. pior também. Claro. E o riso, né? Que ele provoca Exatamente. normalmente o rir de si mesmo também é importante, né? Exatamente, o rir de si mesmo é o primeiro passo, porque a partir do momento que você ri de si mesmo, o riso já é natural. Então a Aham. gente já tá rindo de toda e qualquer outra pessoa e possibilidade. O do outro é consequência, então é Claro. uma coisa segue a outra. Certo. Eu estou conversando com a Juliana Modro, ela que é atriz e contadora de histórias, né? Nós temos aqui a Juliana, que tem duas filhas, a Ana Lua e a Maria Flor. Eu queria que você contasse para nós, para o nosso ouvinte, como que a Ana Lua, que tem 16 anos, e a Maria Flor, que tem 3, como que as duas te ensinaram a contar história também. Bom, então aí vai no princípio de tudo. Eu, na verdade, nunca fui uma boa leitora, muito menos contadora de histórias.
Quando surgiu a possibilidade de contar a primeira história, a minha filha, Ana Lua, que é a de 16 anos, foi quem leu a primeira história para mim. E em casa, fazendo as tarefas da casa, lavando louça, varrendo o chão, ela ia me contando e narrando as histórias. Então eu passei a contar a história a partir do ponto de vista de uma criança de 8 anos, que até então, na época, ela tinha entre 7 e 8 anos, e foi ela que foi me dando um novo olhar sobre o contar histórias. Então, na verdade, eu virei ouvinte primeiro, para depois ser um contador de histórias. E a Maria Flor, que é a pequenininha, que tem 3 anos, ela sim é uma contadora de histórias, ela gosta de contar histórias, inventa personagens, tem uma oralidade muito boa. Aliás, as duas têm uma oralidade muito boa. A Ana Lua, que é a mais velha, hoje gosta de contar histórias de uma forma centrada e pontuada. A pequena ainda tem um mundo mágico bem forte e ativo. Eu acho que o contar histórias desperta o imaginário do ser humano. Então, isso faz com que a gente se conecte com o nosso lado infantil por toda a humanidade, por todo o tempo, que é nossa ancestralidade, né? Nossos avós já contavam histórias pra gente, nossos antigos, e faziam aquelas reuniões em volta do contar alguma coisa. E isso é mágico, porque reúne famílias, reúne pessoas gostosas, reúne emoções boas, né? Então, contar histórias tem essa transformação de emoções boas, né? Eu acredito nisso. Olá, Juliana, boa tarde, né? Boa Oi. tarde, bom dia. Eu já ficando com fome, já falando boa tarde aí, mas bom dia. Bom dia. Bom dia. Juliana, eu também tenho 3 crianças, né? Uma de 3, uma de 4 e uma de 6 anos, que estão bem naquela fase de histórias, principalmente a de 6 anos, que agora ela já está começando a escrever, está na alfabetização, né? Sim. E eu vejo quando a gente compartilha uma história o quanto elas ficam alegres, felizes e criam aquela imaginação, aquele mundo imaginário, aquele personagem imaginário, elas mesmas, né? Do nada a criança ela fica ali brincando, contando tu olhando com nada, o mundo imaginário. E como é que é a tua percepção, não como mãe, tu também acabou de colocar um pouco das tuas filhas, né? Mas como é que é a tua percepção, por exemplo, numa escola ou numa creche, quando realmente tu pega uma criança mais nessa fase, que ela está muito ainda na imaginação, tudo é imaginação para ela, né? O Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, enfim. Nossa, Tudo. né? Eles ainda acreditam em toda essa imaginação, né? E a gente tenta manter, tento manter vivo tudo isso, que é uma coisa muito bonita, né? Exatamente. Então, Como é Ana, que funciona a tua percepção nesse momento com essa criançada, assim? então, eu acho que essa questão do mundo imaginário, desde quando uma mãe sabe que ela está grávida, o contar histórias já é interessante nesse momento, porque a criança precisa de ouvir histórias, né? Então, parece que é só para criança, mas de fato a história não é só para criança, ela é pra gente. Né? Então, quando você observa que seu filho gosta de contar história, gosta de histórias, e isso desperta o mundo imaginário, Sim, exato. a melhor parte, eu vejo pra gente, é estar junto. Entre na história, brinque, seja os personagens, se divirta, porque é você que tá ganhando esse presente. A criança tá lhe dando um presente mágico que é voltar a ser criança. Ela tá se divertindo, tu que tá aqui se divertindo naquele momento. Exatamente. Então, despertar isso na criança é muito importante, porque vai fazer com que esse ser humano, quando crescer, for um ser humano social do mundo real que nós vivemos, vai ter mais flexibilidade para lidar com as coisas, vai ter mais conectividade com as pessoas, com o que é real, com o que é humano, porque parece hoje imaginário, mas esse mundo imaginário no futuro, ele se transforma no mundo real. Se aquela criança hoje gosta de brincar de bola e escrever e desenhar, no futuro dela também vai ser assim. Então a gente tem que incentivar e fazer com que os menores vão no mesmo estímulo. Jogue livro dentro de casa, deixe bastante livro, instrumentos musicais, figuras que parecem que pra gente não significa nada, mas pra eles significam muito. Pequenas, uma tiara, uma peruca, um bigode, coisas, um óculos de uma avó que já não existe mais, enfim, tudo isso se transforma numa história na mão de uma criança. Então, acho que é muito mágico. E eu fico muito triste quando eu vejo alguns exemplos de pais, às vezes, que talvez não tenham essa consciência de que a criança é criança, tem que respeitar o momento e a própria evolução da criança. Exatamente. E acabam tirando, às vezes, essa fantasia, isso não existe, aquilo não existe, não se faz isso, cortando a magia. Eu vi isso muito claramente no Natal, que a gente viajou aí para um hotel aqui pelo interior do estado, e tem pais ali que quebram esse encanto da criança. A criança ali com 5 anos se questionando, não existe, não vou ganhar nada, né? Então, realmente, tu cortar essa imaginação é triste para a própria
para o futuro da criança, né? Ela vai às vezes ficar reprimida, né? Exatamente. Tudo que a gente planta, a gente está tendo uma consequência logo ali na frente. Então, é óbvio que quando a gente observa os nossos pais e os históricos de cada um, é a criança também no futuro. Mas a gente tem que se policiar do que faz bem pro outro, né? Então, se o seu filho gosta de contar e gosta de acreditar em Coelho da Páscoa, para que interferir nesse momento mágico que para a criança é bom? Então, cabe aos pais incentivar, não precisa alimentar, fantasiar mais, mas deixa a criança viver esse momento é da criança, é único. Então cabe aos pais ter um pouco mais de flexibilidade, lembrar que eles também foram crianças, que ninguém nasceu grande, nós nascemos pequenos, nós nascemos pequenos, nós nascemos num mundo mágico, e que isso que é legal. Entendeu? Porque imagina se fizesse o contrário, se uma criança olhasse para o adulto e falasse, você não tem conta para pagar e você não tem que trabalhar. É uma interferência também da criança no mundo do adulto. Então, por que nós temos que interferir na vida de uma criança? Eu digo que nós somos hoje em dia tão pouco tempo criança, né? Que uma criança com 10 anos já não é mais criança, que nem há tempos atrás, até 15. A gente ainda brincava na rua, brincava de boneca, brincava de andar de bicicleta, enfim. As crianças hoje estão ficando mais adulto mais cedo, né? Então a gente tem que alimentar isso. E cada vez mais individualistas também, né, Juliana? Cada um no seu celular já de pequenininho, né? E a gente entra nessa problemática do mundo moderno, né? Que eu chamo isso de babás eletrônicas, né? Que são, a gente dá o tablet, o celular, o computador, que são veículos que fazem com que a criança supostamente se aquietem, né? E os pais possam fazer suas atividades rotineiras, porque eu entendo também a rotina do dia a dia, o nosso ganhar e trabalhar, né? Sustentar a nossa família, mas 5 minutos diário, é um exercício, tá? 5 minutos diário, sentar e compactuar com sua família o que eles têm de melhor para lhe oferecer, não a gente oferecer para eles, porque a nossa obrigação faz com que a gente ganhe cascas, né? Fazer com que eles nos presentem esses 5 minutos, sentar para ouvir uma história. Ai, que legal, o que você aprendeu na escola hoje? Bora, me conta, você faz, quando você pede pra criança, me conta, você já é maravilhoso. Claro. É a mesma coisa quando você sai com a sua mãe, você chega em casa e diz, nossa mãe, olha que legal que aconteceu isso. Nós, depois de grandes, continuamos a contar e queremos ser ouvidos. Então, a criança também precisa desse momento. E isso para a criança é importante. Então, cabe aos pais o incentivo de ler, movimentar-se, se presentear com o que a criança tem para nos presentear. Eles têm mais para dar do que a gente pode imaginar. Certo. Juliana, nessa coletânea de personagens, né, cada um tem uma característica e a criança acaba percebendo o que é ético, o que é moral, o que é certo, o que é errado, também muito através da história, né? A contação de histórias eu chamo de movimento transformador, porque primeiro que entramos no mundo mágico, né, do Era Uma Vez, tem sempre um mundo mágico que faz a gente teletransportar para esse mundo. Então isso faz com que os personagens, existem técnicas, né, que fazem com que algumas pessoas utilizam-se de personagens, como é a minha, eu me utilizo, me empodero de alguns personagens, porque eu acho que isso cria um mundo imaginário, porque é o que eu gosto também. Eu acho que a criança